O Brasil só ganha a Copa do Mundo quando ele pega no tranco, quando a seleção chega mais incinerada do que insensada. E em 58 eram 8 anos depois de Maracanaço. Em março de 58, ao mesmo tempo que o genial Nelson Rodrigues decretava ou entronizava o Pelé como o rei do futebol, ele também vinha com a sacada do complexo de vira-latas. E o futebol brasileiro era sempre maravilhoso, talvez não tão lindo como enxergava o míope, porém genial e genioso Nelson Rodrigues, mas ele via que o brasileiro sempre perdia, ou se perdia para ele mesmo, né? Que a gente não vai ganhar a Copa do Mundo porque perdemos o Maracanã sub-50, que nosso time não é tão bom, que as rusgas bairristas e clubistas entre cariocas e paulistas atrapalhavam a situação, mas ele, Nelson, entendia que o Brasil era sempre favorito. E na bagunça de 54, uma certa prepotência também a gente havia se perdido, como havia se perdido na arrogância e na jactância do já ganhou da Copa de 50, e o Nelson não gostava desse clima do já perdeu. Não vai dar certo, né? E como daria certo. Mas também quase que não dá, porque num amistoso contra o Corinthians, no Pacaembu, com toda a torcida torcendo pelo Corinthians, não pela seleção brasileira, o zagueiro corintiano Ari Clemente deu uma paulada num jovem de 17 anos, Pelé, que saiu manquitola, machucado, nem começaria a Copa como titular, só jogaria contra a União Soviética. E naquele momento a seleção mais torcia pelo Corinthians do que pelo Brasil. Da seleção saiu vaiada no Pacaembu, a torcida carioca também não achava grande coisa. Na época era praticamente Rio e São Paulo, a força da mídia ou da torcida mineira, gaúcha e de outros lugares do Brasil não era tão forte, mas muita gente não estava gostando. E já não gostava desde janeiro de 58, quando assumiu a seleção brasileira, um então atleta de polo aquático, presidente da Confederação de Natação, o João Avelange. Quando ele assumiu e não sabia nada de futebol, e saberia de outras jogadas depois, o Avelange fez questão de chamar quem entendia e quem gostava, como o Marechal da Vitória, o seu futuro Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho. Que inteligente como era, chamou 3 jornalistas, Ari Silva, o Flávio Iazetti e o Paulo Plané Buarque, 3 jornalistas paulistas, para ajudar a elaborar um minucioso plano de preparação para a seleção brasileira. Um psicólogo, que era algo raríssimo, um dentista para curar os focos dentários e fazer toda uma preparação, todo um planejamento. Como os 3 jornalistas eram de São Paulo e o comando da seleção era paulista, por conta de Paulo Machado de Carvalho, homem de mídia da TV Record e da Rádio Pan-Americana, da Rádio Record também, muita gente do Rio não gostou, porque eram paulistas, né? E sem ler o plano, já saíram detonando. O resultado, o clima não era bom, se criou uma série de celeumas, mais uma vez, entre Rio e São Paulo, que já havia afetado a preparação de outras Copas, e o Brasil saiu muito assim, não vai dar não, ainda mais na Suécia, não é longe, é tudo, aquela coisa que a gente não sabia. E ninguém sabia mais de bola que a seleção brasileira. Tanto é que quando estreou contra a Áustria com 3-0, uma ótima partida, ainda sem Pelé, que não estava 100% fisicamente, e sem Mané Garrincha, porque tinha sido inconsequente nos amistosos na Itália, o Brasil venceu bem por 3-0. Quando no segundo jogo empatou com a Inglaterra no primeiro 0-0 de Copas, aquele não era o time. E passaria a ser o time histórico, já contra a União Soviética, quando nos 5 minutos mais sensacionais da história do futebol, Mané e Pelé acabaram com a seleção cibernética comunista da União Soviética e fizeram a 2-0 na primeira partida deles juntos. Aí entrou o Vavá no lugar do Mazzola, entraria depois o Zico no lugar do Dino Sani e a história se fez com a seleção brasileira. Mas até se fazer, havia muita gente no Brasil que não achava que seria campeão. Talvez só o Nelson Rodrigues. E não por acaso, quando o Brasil voltou depois de shows de bola, 5-2 na França na semifinal e 5-2 na ótima dona da casa Suécia, dizem que metade da seleção da população nas ruas vinha para elogiar, enaltecer e comemorar a primeira conquista do Brasil e outra metade para bater em jornalistas muito ranzinhas, como o genial Geraldo Bretas, e até cobrar Leônidas da Silva, o Diamante Negro, então comentarista da Pan-Americana, que achava o Pelé muito fominha, individualista.